Preciso falar agora sobre Luiz Felipe Scolari, que não será demitido, pelo menos por hora. Nesse sábado, o Atlético Mineiro só empatou com o América com direito a gol do Galo. No último lance da partida, cobrança de falta do Hulk, o Dalberson foi mal, espalmou e o Rubens empurrou para dentro do gol. Até então, o América vencia por 1-0, gol marcado pelo Mateuzinho no fim do primeiro tempo. O América bem melhor do que o Atlético durante a maior parte do jogo, teve bola na trave, inúmeras oportunidades criadas, sempre um time mais organizado e, para mim, mais intenso. Felipão errou na escalação inicial e errou em mudanças. Ele tira, por exemplo, o Alisson, para mim um dos principais jogadores do time no Clássico, para colocar o Vargas, que não havia sido relacionado nos últimos 4 jogos. O Vargas entrou aos 18 do segundo tempo e não fez boa partida. De qualquer forma, com o empate, o Felipão se salvou da demissão e praticamente garantiu a classificação do Galo para a próxima fase. O Atlético pulou para 11 pontos na liderança do seu grupo. O Vila Nova perdeu por 3-0 para o Tombense e se manteve com 8 pontos, assim como o Uberlândia, que o Uberlândia venceu o seu jogo e foi para 8 pontos. A gente tem o Atlético com 11, o Uberlândia e o Vila com 8, só que o saldo de gols do Atlético é muito maior do que o dos rivais. Então basta aquele empate para se classificar, ainda que perca na última rodada, vai garantir possivelmente a sua classificação. Aqui, que o Hulk tinha razão quando ele cavava um espaço no time. E aí, naquele período, ele reclamou, muita gente questionou e ele entrou no time. E o resto da história, não só, veja bem, eu vou explicar por que eu estou destacando esse vídeo para falar do Hulk. Não só os números são impressionantes, mas tem algo muito maior que os números que comprovam que o Hulk foi a melhor contratação do futebol brasileiro dos últimos tempos. Veja bem, eu não quero ser... Vamos de novo, pessoal. Veja bem, eu não quero ter razão. Eu só quero ser feliz, comer meu queijo, tomar meu café e ter esse espaço aqui para trocar uma ideia com vocês. Mas mentalizem com calma sobre o que eu vou dizer aqui. O Hulk é a melhor contratação dos últimos anos do futebol brasileiro. Desde que chegou ao futebol brasileiro, do mesmo período para cá, o Hulk é a melhor contratação. Vamos lá. No próprio ano citado há pouco aqui de 2021, quando houve todo aquele questionamento e tal, naquele ano, o Hulk fez 68 jogos, que já são números muito expressivos. Primeiro, para qualquer tipo de atleta, mas principalmente para um atleta da idade dele. Então, em 2021, ele fez 68 jogos. Sabe quantos gols ele marcou em 2021? Ele marcou nada mais, nada menos que 36 gols. E não foram só gols, não. Foram 12 assistências. E naquele ano de 2021, naquele mágico ano de 2021, o Hulk ganhou Campeonato Mineiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro, então, Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, e chegou muito perto de faturar a Libertadores. Que, aliás, é uma grande lamentação quando você conversa com aquele grupo de 2021, com todos os jogadores que você fala, todos lamentam muito a perda da Libertadores naquele ano, porque o time estava muito inteiro e muito pronto para ser campeão. Entretanto, os números estão aí. Ou seja, quando a virada do ano aconteceu, o tempo vai passando, aí é um ano a mais, vai ficando mais velho, na teoria você vai perdendo potência. Em 2022, o Hulk fez 46 jogos. Eu lembro que em 21 ele fez 68. Em 2022 ele fez 46 jogos. Gente, o Hulk em 2022 marcou 29 gols. Lembro que ele fez 36 em 68 jogos em 21. Em 22 ele fez 46 jogos e 29 gols com 5 assistências. Foi campeão mineiro, campeão da Supercopa. Aí, estamos saltando agora para o ano de 23, que foi o ano passado, que foi um ano principalmente até a virada do turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético havia ganhado o Campeonato Mineiro. Então o turno do Atlético foi muito ruim, mas o retorno, eu não preciso nem dizer, né? O que aconteceu. Até a penúltima rodada foi um negócio espetacular. E foi espetacular porque o Hulk foi espetacular e formou a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro com o Paulinho. E números muito impressionantes mais uma vez.
porque foram 59 jogos, 30 gols marcados e 14 assistências. Gente, preste atenção, proporcionalmente, a cada ano que passa e ele fica... Quando eu falo mais velho, vocês vão entender que não é nenhum desprezo, né? Mas a idade vai avançando, os números dele vão crescendo. É impressionante tudo isso. Então, em 23, ele ganhou o Campeonato Mineiro, ele e o Atlético, mas o retorno não foi coroado, não foi suficiente para coroar um Campeonato Brasileiro, mas foi um retorno excepcional. E o Hulk, 59 jogos com 30 gols e 14 assistências. Isso é impressionante, são números impressionantes. E aí, o tempo passa, a gente entra em 24. 2024, início de temporada, ainda no mês de fevereiro. Até aqui são 5 jogos do Hulk. Senhoras e senhores, em 5 jogos, 4 gols. Em 5 jogos, são 4 gols e 2 assistências. Logo, os números... O início da temporada de 24 é ainda mais impressionante se analisarmos os anos anteriores. O Hulk está próximo de marcar o gol de número 100. Só que o golaço foi a vinda do Hulk para o Atlético, no que o Hulk se transformou para o futebol brasileiro, a referência que ele se tornou, a referência que o Hulk se tornou para o Atlético, a referência que o Hulk se tornou para a torcida, a referência que o Hulk se tornou para a torcida mirim, porque o Hulk é uma grande referência para a garotada. O Hulk é um jogador que, diferentemente de todos os outros que passaram pela história do Atlético, o Hulk é um atleta diferente. Veja bem, nunca apertei a mão do Hulk, nunca entrevistei o Hulk, nunca me aproximei do Hulk, nunca bati futevôlei com o Hulk, nunca dei um ar com o Hulk. Aliás, é possível que nem aconteça, porque a assessoria de comunicação dele proíbe. Para nós, para mim. Mas eu não posso não ter a decência de reconhecer que não só pelos números que eu acabei de citar, e se você teve alguma dúvida, volta o vídeo e assista novamente, não só pelos excepcionais números, não só por isso, mas pelo envolvimento, pelo quanto o Hulk é um profissional, na acepção da palavra, é um grande profissional. Porque o profissional não é só aquele cara que chega, treina, joga e vai para casa, não. É um conjunto de fatores que levam a figura do atleta a ser uma grande referência, e o Hulk é. O Hulk, ele está seguramente no rol dos maiores atletas que pisaram aqui no estado de Minas Gerais. É a melhor contratação do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas é disparado. E agora, o Atlético, durante a semana, eu posso dizer que é o primeiro ato do Vitor como executivo de futebol, e torço muito para que dê certo, torço muito mesmo. Tomara que o Vitor tenha aprendido com o Rodrigo Caetano como se deve administrar todas as situações inerentes ao clube. No primeiro ato do Vitor, renovação do Hulk até 2026. Aí você diz assim, poxa, mas aí 2026 o Hulk vai bater 40 anos. Pois é, atualmente, aos 38, quando você assiste aos vídeos dos testes físicos, ele se destaca e muito à frente dos demais, porque ele se cuida, porque ele é privilegiado, porque ele se dedica, porque ele é um atleta exatamente como deve ser e cuida também de uma coisa que é fundamental para uma figura se tornar ídolo de um clube, que é o envolvimento, é levar a sério a estada dele dentro de uma instituição de futebol, como é o Clube Atlético Mineiro. O América sustentou um futebol, pelo menos para mim, melhor, mais organizado, sustentou o placar de 1-0 até o final do jogo. Eis que aparece ele mais uma vez, que sobra fisicamente, que sobra tecnicamente, que é o Hulk. Ele pega uma bola, tenta escapar, sofre a falta, cobra a falta, rebote, o Rubens guarda. E o Atlético empata no final do jogo. Para mim, o empate não foi merecido. Gostaria de saber a sua opinião ao final do vídeo. Deixe seu comentário, like e tal, e vamos trocar essa ideia aqui. Para mim, o empate não foi merecido. Talvez o meu nível de exigência seja muito alto. Mas por quê?
Porque o elenco tá, ó, é maçante, é repetitivo, mas eu vou usar mais uma vez. Talvez a qualidade do elenco seja tanta que o meu nível de exigência está muito alto. Porque eu não consigo olhar para um elenco que tem Everson, Fux, Lemos, que tem Arana, que tem Mariano, que tem Saravia, que tem Batalha, Otávio, que tem Zaratio, que tem Scarpa, Paulinho, Hulk. Eu não consigo olhar para esse elenco e aceitar que tenha tão pouco futebol sendo jogado até o momento. Sinceramente que não consigo. Por isso eu digo que o gol do Atlético e o empate passam uma falsa impressão de que o Atlético martelou com organização, buscou o empate, poderia ter virado e tal. Para mim não, para mim o América mereceu vencer o jogo. Aliás, não só pelos números, mas quando você assiste ao América jogar, o América me passa uma ideia de mais organização do que o Atlético. E aí eu me pego com duas situações que são controversas, duas situações que são opostas e que eu acho que vale a pena a gente abrir essa discussão aqui. A primeira é o número de jogadores que deixaram o elenco do América, é o início de um trabalho e no campeonato estadual, que é o que tem sido jogado até agora, embora a Copa do Brasil tenha começado, no campeonato estadual eu consigo ainda assim, com pouco tempo de trabalho do Cauã e com vários jogadores tendo saído do elenco do América, jogadores importantes como o próprio Mastriani, eu olho para esse América e falo, caramba, ele está mais organizado que o Atlético, que tem uma sequência de trabalho. E quando nós olhamos para o que o Atlético vem apresentando na temporada, que eu acho muito pouco, tem um risco entre o que apresenta o Atlético e o que o Atlético poderia apresentar, tem um risco muito grande, que também é maçante, também é repetitivo, mas é preciso ser dito. O Atlético tem jogado tão pouco até aqui que muita gente questiona a qualidade do elenco e dos jogadores. Você começa a achar que ninguém no Atlético presta, que o Scarpa não é mais o que foi quando saiu daqui, que o Paulinho foi só um período no ano passado, que não pode apresentar mais. Do Hulk o Hulk talvez seja do Atlético aquele jogador que é meio que inquestionável, né? Porque ele sempre faz algo muito acima do que se espera num determinado momento do jogo ou em vários momentos dos jogos. Mas você começa a olhar para esse elenco e você começa a desconfiar se esse elenco é tudo isso mesmo. Daí, quando você começa a desconfiar da qualidade do elenco, tá todo mundo velho e tal, aí você começa a jogar a responsabilidade para cima do Cristiano Nunes. Esse time tá mal fisicamente, por isso que não tá rendendo. Aí daqui a pouco, você começa a entender que há um monte de problemas, só que o problema que é mais rebatido e rechaçado pelo Atlético é aquele problema das críticas que vêm ao treinador e da defesa ao próprio treinador. Mas a defesa e os argumentos usados para a defesa do Filipão são sempre os mesmos e não fazem o menor sentido. E quais são eles? Filipão é muito legal, Filipão é muito querido, Filipão é muito respeitado, Filipão é um grande campeão da história do futebol mundial. É só isso, o argumento é só esse. Mas ninguém defende que o Filipão dá treinos táticos interessantes, que o Filipão faz grandes e ótimas e excepcionais leituras de jogos do que seu time está promovendo dentro de campo e também do que o time adversário promove. Não tem esse tipo de argumento para defesa. Agora, eu vou lançar uma pergunta aqui, que eu gostaria que você que está aí do outro lado deixasse inclusive seu comentário depois do vídeo, depois do like, que é, será que está todo mundo errado? Será que os colegas de imprensa de fora daqui que criticam? Será que os colegas que estão nas transmissões que criticam? Será que o torcedor que está no estádio e que vaia, o torcedor que está em casa vendo pela televisão, nós da imprensa aqui de Minas Gerais, será que é tudo pura implicância? Será que todos nós estamos equivocados nas críticas, ou duros demais nas críticas, ou implicantes? E quem defende um cara legal, um cara que todo mundo gosta e uma grande figura do futebol mundial, será que eles estão certos? Será que a defesa de um futebol pobre até o momento, a defesa disso, não é um argumento contrário à instituição e a favor apenas do Filipão, que é um cara legal, que é um grande campeão mundial e que é um cara muito querido? Eu
eu consigo fazer uma leitura em muita gente que eu conheço e até os que eu não conheço, porque às vezes você vai num posto de gasolina, numa padaria, tá num supermercado, tá na rua, tá num hospital e sempre vem alguém com um bom argumento que chancela o péssimo momento que o Atlético está vivendo na temporada. Sempre vem. Então eu acho que vale essa discussão. Será que todo mundo que está criticando está errado? Será que esse elenco justifica esse elenco mantido do ano passado, reforçado com o Scarpa? Será que esse elenco está correto? A gente está entrando no mês de março e está jogando só o que tem demonstrado? Então, me incomoda essa defesa irrestrita ao trabalho do Felipão, acreditando sempre numa melhora futura. Quando isso vai acontecer? E se daqui a pouco vem a fase final do campeonato estadual e o Atlético, pela campanha que tem, não vai ter vantagem de decidir em casa, mas, de repente, que seja campeão. Passe aí pelos próximos adversários, vá à final e seja campeão. Seria, mais uma vez, desonesto que alguém dissesse, e agora? A imprensa que criticou e a torcida que criticou, todos vão falar o quê? Todos vão continuar criticando o futebol pobre, todos vão continuar destacando que o Atlético não fez mais do que obrigação em vencer o campeonato estadual, porque mesmo com o futebol paupérrimo e por vezes até constrangedor, ele continua sendo favorito, na minha avaliação, a ganhar o campeonato estadual. E está longe de ser por causa das estratégias do Filipão. Mas reafirmo, eu não questiono a qualidade do elenco do Atlético e falei isso várias vezes aqui no ano passado, muito antes daquela arrancada no retorno. Eu dizia, não olhem, apontem para o elenco e não digam, esse elenco não vale nada, esse elenco é fraco. Não, não, não. O que falta de fato, ou o que faltam, são as ideias. Elas faltam. Eu reafirmo que olhar para esse elenco, olhar para essa qualidade que o Atlético tem no elenco e ver jogando um futebol tão pobre, e quando você observa bem as entrevistas dos jogadores, né? Nós já vimos, embora no dia seguinte o Arana tenha vindo aos microfones para dar uma amenizada, a gente já viu o Arana meter letra, eu já vi entrevista do Mariano com críticas ao jeito que o Atlético está jogando. É claro, para todos nós, a impaciência dos jogadores dentro de campo com tamanha desorganização, mas nenhum dos jogadores, absolutamente nenhum deles, vai chegar numa entrevista e vai abrir o jogo, vai dizer, não, faltam ideias. Mas o Filipão pode falar que a bola do Paulinho não está entrando, que o Alisson não está pronto, né? Que precisa de jogador de beirada. Olha o Alisson aí. Então, ninguém vai confirmar que o Filipão tem apresentado dificuldades para fazer esse time render na temporada. Ninguém vai. Ninguém vai dizer o contrário do que está sendo dito com respeito ao comportamento do Filipão com todos. Ninguém vai dizer o contrário. Só que eu reafirmo, para mim é muito perigoso ou perigosa a defesa irrestrita ao Filipão e achar que quem vai está errado, quem critica está errado, que o pessoal da imprensa que critica está com implicância. Não. Está muito claro que esse elenco precisa render mais, muito mais do que vem rendendo. E qualquer argumento diferente de que esse elenco precisa render mais, esse time precisa jogar mais, qualquer argumento contrário a isso é um argumento contrário à instituição Clube Atlético Mineiro, que gasta muito, que oferece uma estrutura excepcional para tão pouco futebol. Fala, massa atleticana. Fica difícil aí, né, imaginar como a equipe do Galo não consegue funcionar, né, da maneira que imaginamos nessa temporada, né? A equipe do Galo não vem desenvolvendo um bom futebol, né, que era para estar apresentando, né, nessa temporada, né? O Galo aí que vem com uma contratação muito boa, foi a do Gustavo Scarpa, né? A gente tem Hulk e Paulinho que estavam excelentes no ano passado, né? Zaratio, Mariano, né? O goleiro Everson. Então, fora os outros, né? O Lemos. Você vê a equipe do Galo
você coloca ela num patamar muito alto ali, entre os melhores clubes do Brasil, né? O melhor elenco do Brasil. Mas você vê aí dentro de campo, né? Principalmente aí no Campeonato Mineiro, né? Que é a competição que o Galo está jogando no momento, você não vê a equipe desempenhar um bom futebol. Partidas ganha com dificuldade, empate arrancado aí no último minuto contra o América Mineiro, né? Derrota para o Cruzeiro dentro da arena novamente, não jogando nada, tomando um nó tático, né? Filipão fazendo mexidas erradas. Então você vê que tem umas situações que não dá para acreditar, né? Entender por que, que o Atlético não está desempenhando um bom papel no momento, né? Até o momento no futebol, né? Desempenhado. Eu acho que já passou da hora do Filipão sair, né? Ele só não saiu agora depois dessa partida contra o América Mineiro, porque conseguiu um empate no finalzinho, né? Então ganha aí mais um tempo de vida dentro do Atlético, mas eu acho que esse tempo de vida está curto demais, né? Não sei até quando o Filipão vai ficar. O meu medo é o Atlético acabar sendo campeão mineiro, né? E entenderem que tá tudo mil maravilha e permanecer o Filipão até o início do Brasileirão, Libertadores, e a conta chegar e chegar cara demais, né? Você aí começar com um técnico no Brasileirão que não tá vindo bem no estadual, né? Tá apresentando aí já situações complicadas, e você acabar ficando mal no Campeonato Brasileiro para recuperar depois é difícil, hein? Então, acho que a diretoria do Atlético aí deveria abrir o olho sobre essa situação, né? Então, torcedor, o que é que você acha disso aí? Deixe sua opinião, ative as notificações, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, vamos aí rumo aos 10 mil inscritos no canal de Corte do Galo, e deixa aí seu comentário que é muito importante para nós. Valeu?